A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? O nosso quarto vídeo, vão ser 7 vídeos, a nossa série de 7 vídeos, a minha família, a minha base. Esse é o nosso quarto vídeo, onde Deus vem trazendo uma palavra, uma direção, junto com tudo isso, ferramentas, estratégias, para que você venha alicerçar não somente a sua vida, mas a sua família na rocha, sendo respaldado, rudimentado na palavra de Deus. E aonde nós podemos sim, em um mundo tão perverso, tão maligno, aonde a porta vai se estreitando mais, o caminho vai se apertando mais, os dias vão se abreviando, mas nós podemos sim, no meio de tudo isso, fazer com que o nosso lar venha a ser um pedacinho do céu, como vivendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Então, dentro desse nosso propósito, sempre você terá aqui uma palavra de Deus, uma oração profética nas nossas campanhas, nos nossos propósitos, nos nossos estudos bíblicos, Então eu quero aqui convidar a você que não é inscrito ainda no meu canal. Eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que você não venha perder nada. E aqui no meu canal Curada para Curar, você sempre vai ter, toda semana você vai ter vídeos, Nós estamos com a nossa série, A Minha Família, a Minha Base, e estamos com o nosso devocional. Então, toda semana, de 2 a 3 vídeos, você tem aqui, é o que vai fazer a diferença na sua vida. E para você que já é inscrito no meu canal, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que os céus te recompensem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, a sua agenda, pegue o seu caderno, o seu material, porque o mundo espiritual não é diferente do mundo natural. Do jeito que a gente precisa, A gente precisa ir para a escola, ali no pré, no infantil, depois a gente vem para o colegial, depois faculdade, para termos conhecimento, para evoluirmos, O mundo espiritual não é diferente, é uma escola, e precisamos sempre ali, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que no final do dia nós possamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados por Ele. E muitas das vezes somos reprovados, porque batalhas a gente vai perder. Faz parte. A nossa vida não é só de ganhos, é de percas também. Mas do mesmo jeito que a gente aprende com ganhos, aprende com as percas, E eu quero dizer mais para você, que batalhas nós vamos perder, aleluia, glória a Deus. Mas a guerra nunca podemos perder. A guerra só está perdida quando a gente desiste de lutar. Enquanto a gente estiver lutando, guerreando, a gente está ganhando, vencendo, pode ter certeza, amém? Eu quero falar para você mãe, para você pai, você filho, filha, irmã, para você família, agradeça a Deus, seja grato, seja grata, por tudo, principalmente pela sua família. Às vezes a pessoa olha assim para a família dos outros, é natural, é normal você olhar para a família de alguém e comparar. O ser humano tem dessas, de fazer comparação. Ai, mas a família de fulano é melhor. Ah, mas a mãe de fulano é melhor. Tudo que é dos outros, geralmente a gente acha melhor por ser dos outros. Então dê valor ao que é seu. A sua família é um presente de Deus para a tua vida, Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos falar hoje sobre uma grande tempestade, que se levantou, ali no meio do mar,
e aonde dentro de um barco com 13 homens, os 12 discípulos e Jesus, e ali se levantou uma grande tempestade, um grande temporal, e houve o sobrenatural, um milagre. Amém? Vamos estar aprendendo mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e trazendo isso para as nossas vidas no dia de hoje, tá bom? Pegou a Bíblia? Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, tá? Anotou? Você que pode me acompanhar agora, acompanha. Você que não pode, anota e depois vai ler, vai estudar. Tenha uma vida, uma disciplina de oração. Tenha uma disciplina de leitura bíblica. Se você não tiver muito conhecimento, tudo bem, mas você precisa ter conhecimento. Se não pode ter muito, tenha pouco, mas tenha. O que você não pode é não ter conhecimento. Conhecimento é você colocar em prática aquilo que você vem estudando, que você vem lendo, que você vem pesquisando. Amém? Então aqui no meu canal você vai encontrar, a gente já fez a campanha Cura da Alma e Libertação Interior, tem vários testemunhos. Aqui no meu canal, procura o vídeo, assista, preste atenção, seja abençoado, seja liberto, seja curada, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Cura da alma e libertação interior. Nós temos o nosso estudo bíblico, tem vários vídeos aí, tá? Aqui no meu canal, com estudo bíblico, com ensinamentos, com campanhas. Nós temos aqui Florescendo no Deserto, tem vários temas, tá bom? Para abençoar a sua vida, tá? Que Deus abençoe, glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz, porque através dessa série, a minha família, a minha base, tem testemunhos, o pessoal está vindo com retorno, e eu sou grata a Deus por isso, porque a minha alegria é a sua alegria, a sua vitória é a minha vitória. E quando as pessoas me procuram, contando testemunho, falando que o esposo está liberto, falando que o filho está melhor, isso já é uma alegria, Ai, pastora, meu filho está melhor, está me obedecendo, a gente está se aproximando mais, eu estou conhecendo melhor meu filho. Você está entendendo? Isso é uma alegria, porque hoje em dia o pessoal está correndo muito, ninguém tem tempo mais para nada, principalmente para si próprio e para a família. Procura tempo para o trabalho, procura tempo para ir para o médico, procura tempo para ajudar fulano, ciclano, beltrano, e às vezes ela está se definhando. Às vezes a família, o marido, a esposa, filhos, mãe, pai, a família está se destruindo. Cada dia que passa se distanciando mais, não tem tempo para Deus. Cadê os valores, os seus valores? Cadê os seus princípios? Nós temos que ter princípios e valores, e nunca podemos nos corromper, Tá bom? Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vamos fazer uma oração. Não se esqueça, vamos ler a Bíblia, temos que orar. A Bíblia é um livro espiritual, que através da oração, o Espírito Santo vai trazendo revelações, vai nos dando a direção. Amém? Espírito Santo da verdade, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, está aqui mais um vídeo, meu Pai, dessa nossa série, a minha família, a minha base, onde o Senhor tem operado, onde o Senhor tem trazido palavras, onde o Senhor tem libertado, curado, restaurado, onde o Senhor tem salvado. Senhor, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, alcança cada vida, cada lar, cada família, através, Senhor, dessa nossa série. Deus, em nome de Jesus, vem fortalecendo ao fraco, trazendo ânimo ao desanimado, coragem ao desencorajado. Vem restaurando, Senhor, casamentos, vem reconstruindo famílias. Senhor, nos concede graça, sabedoria, saúde, discernimento.
nos concede, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que assim, meu Pai, nós possamos continuar na nossa jornada, na nossa caminhada, sem murmurar, sem reclamar e sem olhar para trás, vivendo assim no centro da tua vontade, e termos sim a nossa família abençoada e honrada na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa palavra veio hoje no dia certo, está falando com a pessoa certa, que necessita ouvir essa palavra. Que essa palavra traga paz ao seu coração, que essa palavra traga refrigério a cada ferida aberta, a cada dor, a cada sofrimento, em nome de Jesus. Amém? O vento começou a soprar muito forte, e as ondas muito altas começaram a encher o barco de água. Os discípulos ficaram com medo, achando que o barco iria afundar. Meu Deus do céu! Então acordaram Jesus e pediram, Pediram ajuda a Jesus. Eu vou dizer uma coisa. No versículo 35, a Bíblia diz que era necessário eles atravessar, chegar da outra margem. Eles estavam em terra seca, precisavam chegar do outro lado, e para isso só havia um caminho, que era sobre as águas, Era ali que eles iam atravessar, aquele mar. Quando a gente fala de mar, fala de expansão, fala de coisa grande, Fala de uma atmosfera, de um território aonde você se encontra. Eu vou dar um exemplo. Meio do mar, você olha para um lado, olha para outro, olha para frente, olha para trás, não vê nada, só vê água, não vê terra firme, porque até você ver terra firme, vai ser do outro lado, na outra margem. Aí tinha outros barquinhos, Jesus poderia estar dividindo aquele povo, porque a gente está falando de uma época aonde, por grande que fosse o barco, naquela época os barcos eram pequenos, e a Bíblia deixa bem claro, havia ali outros barquinhos. Aquele barco que Jesus se encontrava com os 12 discípulos era um barco pequeno, suportando ali 13 homens. Quando a Bíblia diz que havia ali outros barquinhos, a Bíblia está dizendo que Jesus poderia ter colocado 3 discípulos em um barco, 3 em outro, e 3 em outro, e 4 em outro, para ser 12, 3, 3, 6, 3 e 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, isso, 3 em cada um, não é verdade? 12, e no último seria 4, porque a gente está falando de 13 homens, 12 discípulos, com Jesus 13, 3, 4, e aí seria melhor, ia ter mais espaço, e para piorar, vamos dizer assim, Jesus estava dormindo no barco. A Bíblia diz que quando eles chegaram a um certo ponto, no meio do mar, se levantou um grande temporal.
A Bíblia não traz letra inútil. A Bíblia não, tudo que a Bíblia traz é uma informação, um acento, uma vírgula, tudo, um número, nada é à toa, nada é em vão. Tudo é um conteúdo, é uma informação, tudo vai fazer uma grande diferença, tá? Então, a Bíblia diz que quando eles chegaram no meio do mar, se levantou um grande temporal. Era água por cima, era água por baixo, porque as ondas batiam naquele barquinho, que aquele barquinho quase vinha a pique, quase afundava. Quer dizer, meu Deus, e agora? Fora relâmpago, fora trovão, não tem como haver temporal, tempestade, sem trovão, sem relâmpago. E para continuar, a gente está falando do meio do mar. Não tinha para onde os discípulos correrem, pedir ajuda, não adiantava gritar. Muitas das vezes é assim que você se encontra, né? Você precisa atravessar, você precisa chegar do outro lado, você está na fase do processo. Tudo que começa é a maior alegria. A gente está falando de começo, todo começo traz uma alegria, porque a gente fala de começo, a gente fala de novidade, a gente fala das primeiras forças, de tudo primeiro, está começando. Melhor do que começar é terminar. Mas aí a gente esquece que o desânimo, o temporal, a tempestade, a dúvida, o medo se levanta é no meio do processo. É no meio do processo que você precisa buscar mais a Deus, se posicionar mais, vigiar mais, estar em vigilância, porque é no meio do processo que se levanta os grandes temporais, as grandes tempestades. E dentro daquele barquinho, com aquele grande temporal, era a água da chuva, era a água do mar, e um se batendo com o outro, porque eu gosto de entrar na história sem ferir o texto. A gente está falando de um pequeno barco, a gente está falando de um momento de desespero, né? É um momento de desespero. A gente está falando de 12 homens, né? 13 com Jesus dormindo, 12 homens ali, tudo desesperado, preocupado. E agora o que é que a gente vai fazer? E olhava para Jesus dormindo, e com aquele reboliço todo, Jesus não se acordava, não se despertava. Aí é que eles ficavam mais desesperados ainda. O que Jesus tem que está dormindo tanto? Meu Deus, o barulho do trovão, o barulho dos temporais, o barulho da gente mesmo gritando em desespero, e Jesus ainda dorme. E ali naquele momento eu posso entender, né? É claro que esse grande temporal, né, foi um temporal espiritual. A gente sabe, né, lendo o texto e o contexto, que Jesus estava indo para mais uma missão com os discípulos, Gadara. Ali em Gadara tinha um quê? Um endemoniado, gadareno endemoniado. Havia ali uma legião em Gadara que não queria que Jesus chegasse até Gadara. Eles não queriam que Jesus chegasse para libertar aquele homem, e eles sabiam que se Jesus chegasse, a derrota deles estava garantida. E ali houve levantando aquele grande temporal, e os discípulos começaram a se desesperar, e pegavam uma bacia, e pegavam um copo, e pegavam um balde, e pegavam água com as mãos, de todo jeito eles tentavam se virar e fazer alguma coisa. Eu quero aqui abrir o primeiro parênteses para falar uma coisa para você. Dentro de tudo isso, Jesus quis mostrar para os discípulos não somente quem é quem, mas principalmente quem era eles mesmos. Como assim? Dentro de uma tempestade, no meio de uma tempestade, é que você sabe quem você é. A gente sabe quem é o próximo também, quem é o outro, quem é o nosso parceiro, né? O nosso cônjuge, já que a gente está com essa série para a família, mas
o mais importante de conhecer o nosso cônjuge é a gente se conhecer, porque tudo começa da gente. E quer saber quem é você? É quando se levanta um grande temporal. Você até tá boazinha, você até tá bonzinho. Se levanta um grande temporal, aí você já fica nervoso, já fica nervosa, aí você mostra o que é que está dentro de você. O que está dentro de você pula para fora. O que está adormecido, você acorda na hora. Então, foi a primeira lição que Jesus trouxe para os discípulos, para eles verem também, né, como eles poderiam se virar. O que eles poderiam fazer naquele momento de desespero? E os discípulos ali não souberam fazer nada. Nada. Porque os discípulos poderiam muito bem ter repreendido. Os discípulos poderiam muito bem, mas a pessoa nervosa, a pessoa desesperada, ela não pensa, não raciocina, ela só consegue olhar para a situação, para o cenário. Eu quero falar para você que está vivendo no meio de um temporal, no meio de uma tempestade. Eu quero falar com você que olha para frente, olha para trás, olha para os lados e diz: de onde virá o meu socorro? Não tem mais para onde eu ir, não tem mais o que eu fazer. Eu quero falar para você que o seu socorro vem do alto, vem dos céus, porque Deus é contigo no meio desse temporal. No meio desse temporal. Sabe por que muitas das vezes a pessoa se perde pelo meio do caminho? Porque ele acha que andar com Jesus não vem temporal, não vem tempestade. Ele acha que andar com Jesus, ele não vai entrar na fornalha com fogo 7 vezes mais. Ele acha que com Jesus ele não vai parar na cova com um monte de leões famintos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Com Jesus, aí é que a gente vai, quando Jesus fala para Josué, no capítulo 1 do livro de Josué: Josué, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Deus está dizendo assim: Josué, quando você entrar na fornalha, eu sou o 4º homem, eu serei contigo. Josué, quando você for lançado na cova com um monte de leões famintos, ali contigo eu serei, não temas, não se atemorize. Aqueles leões famintos vão virar gatinhos, porque eu sou contigo, é a minha presença que é contigo. Josué, quando passares pelas águas, você não vai submergir, você não vai se afogar. Quando pelo fogo passar, chama nenhum arderá em ti. Deus estava dizendo: Josué, tu vai passar pelo fogo. Josué, tu vai passar pelos rios, pelas águas. A água vai vir aqui, mas não vai passar daqui, não te preocupa, tu não vai morrer afogado não. Parece que vai morrer, mas não vai morrer. Parece que vai sair queimado, mas não vai sair. Eu quero falar com pessoas que estão vivendo um grande temporal. Esse barco, eu já quero concluir aqui, para abençoar a sua vida. Esse barco é a nossa casa. É a nossa casa. Os discípulos sou eu, meu marido, meu filho. É você, seu esposo, seus filhos. É você, sua esposa, seus filhos. É você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, família. E esse temporal e essa grande tempestade, a Bíblia deixa bem claro: levantou-se grande temporal. A Bíblia fala que é grande, um grande temporal. Mas esse grande temporal se levantou porque Jesus estava no caminho certo para obter vitória, dar vitória para aquele gadareno. Você acha que se você não tivesse no caminho certo, ia ter um grande temporal, ia ter uma grande tempestade, ia ter uma luta, ia estar no deserto? Não, você só está vivendo tudo isso porque você está no caminho certo. E é onde Deus vai te dar vitória, é onde Deus vai se revelar para você.
Jesus pode até estar dormindo, mas tanto faz Jesus dormindo como acordado. O milagre vai acontecer. O importante é Jesus estar. E Ele está porque Ele é fiel. Ele tem compromisso com a palavra dEle. O que você precisa fazer? Os discípulos acordaram Jesus, né? Por mais que eles não usaram a fé deles para repreender, por mais que eles não usaram a fé deles para estar ali, né, mandando se aquietar, mas eles não fizeram o que era errado não, eles fizeram o que era certo. Chamaram Jesus, pediram ajuda a Jesus, pediram socorro a Jesus. Aqui no versículo 40, que a gente não tinha lido, a gente parou no 39, né? Porque houve uma grande bonança. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Porque para haver a bonança, vai ter que haver um temporal, a tempestade antes. E o que eu acho incrível aqui é que a Bíblia diz que se levantou um grande temporal, né? Mas quando a gente vai ler aqui no 39, a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Aonde tem luta, tem vitória. Se levantou um grande temporal, mas também depois veio uma grande bonança. Aí no versículo 40, Jesus fala: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque Jesus estava falando ali para os discípulos: se vocês tivessem repreendido, vocês tinham obtido vitória. Esse tímido é a timidez de não ter ousadia. Porque tem pessoas que quando está com a dor de cabeça, ela crê que uma oração vai passar a dor de cabeça. A pessoa às vezes está com a dor no braço, ela crê que uma oração, a dor vai passar. Mas tem a mesma pessoa que crê que através de uma oração a dor de cabeça passa, a mesma pessoa que crê que a dor no braço com a oração ela é curada, é a mesma pessoa que quando vê um câncer, que quando vê um tumor maligno, ela já não crê que Jesus pode curar também. Para Jesus tanto faz a dor de cabeça como o câncer. Para Jesus a dor no braço e um tumor maligno é a mesma coisa. Então, quando Jesus fala: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está dizendo: vocês poderiam ter feito isso. Vocês poderiam ter repreendido. Para que esse pavor está se apavorando? Por que esse desespero? Eu não tenho falado para você que grande é a obra que eu tenho com você aqui na terra? Como é que você está pensando que você vai morrer agora? Não é verdade? Jesus tinha falado para os discípulos, né? Jesus em todas as pregações deixou bem claro: eu vim para semear o amor, né? Eu vou para Jerusalém, os homens vão me prender e vão me espancar, eu vou morrer morte de cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês vão dar continuidade, vocês vão... E ali naquele momento eles pensaram: vamos todos perecer. Eles entraram em desespero: vamos todos perecer, inclusive Jesus, porque quando eles acordaram Jesus, despertaram Jesus, a primeira coisa que eles falaram: Senhor, não te incomoda que vamos todos perecer, morrer, se acabar? Aí Jesus está dizendo: mas que conversa é essa? E o que eu tenho falado, vocês não guardam? Vocês estão indo pelo que vocês estão vendo, e vocês não podem viver assim, porque o meu justo viverá pela fé. E o que eu tenho falado não serve de nada, não está adiantando. Vocês não estão crendo, guardando para viver. Mas no meio de tudo isso, igreja, eu quero falar que eles pediram ajuda a Jesus, despertaram Jesus, acordaram Jesus, foram atrás de Jesus. Então eu quero falar para você
que se você está tão desanimado, tão desanimada, com luta, com tristeza, com amargura, essas coisas que faz o ser humano, sabe, ficar frio. Eu quero falar para você que se você não tiver com essa coragem de você mesmo repreender, porque Jesus já te deu poder e autoridade, mas pelo menos vá atrás de Jesus, chame Jesus. Se não puder fazer uma coisa, mas faça outra, você não pode parar, você não pode ficar calada, você não pode aceitar. Os discípulos poderiam sim ter repreendido, porque no versículo 40, Jesus deixa bem claro isso. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Cadê a ousadia? Por que vocês não repreenderam? Por que vocês não fizeram nada? Vem me acordar, vem me despertar. E o pior, com medo que todos nós venhamos a perecer, a morrer, se acabar no meio do mar. Vocês estão entendendo? Eu quero falar para você, mãe, pai, irmão, filho, você que é família, que tem uma família, a minha família, a minha base. Não procure do lado de fora o que você tem dentro da sua casa. Dê valor àquilo que Deus te deu. Às vezes você dá valor ao que é de fora. Às vezes você sempre dá o melhor para os de fora. O melhor bom dia, o melhor abraço, o melhor sorriso, o melhor desculpa, o melhor perdão. E para os de casa sempre resto. E olhe lá. Então eu quero falar para você que dê o melhor para a sua família. Tudo começa de dentro para fora. Dê o melhor, valorize o que Deus tem te presenteado, porque só assim vai ficar tudo mais leve. Sabe por que você sempre se sente uma pessoa que está carregando a casa nas costas, sabe? É uma carga, é um peso, porque é isso que você está fazendo. Porque quando a gente vai fazer as coisas reclamando, murmurando, quando a gente não dá valor ao que é nosso, a pessoa começa a ter inveja ao que é dos outros. Primeiro começa comparando. Primeiro começa com uma comparação. E depois, quando você menos espera, você está ali com ciúmes, com a inveja. E ali começa aquela semente maligna, né, a frutificar. Eu quero falar com você que tem me acompanhado, que tem seguido aqui no canal, que tem dado crédito à palavra de Deus. Você que tem se posicionado dia após dia, sabendo que nós estamos aqui em construção, sabendo que tudo pode começar por você. Você quer que seu cônjuge mude? Mude você primeiro. Você quer que sua mãe, seu pai mude? Mude você primeiro. A gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode fazer a diferença começando pela nossa própria vida. E aqui, quando eles despertaram Jesus, eles estavam indo para uma missão. A missão deles estava ainda no meio. Eles ainda estavam tão longe para concluir aquela missão. Eu falo da missão final. E tudo que Jesus tinha pregado, falado, no momento de desespero, eles se esqueceram de tudo. E hoje em dia não é diferente. Quantas das vezes Jesus tem falado para você: não temas, eu sou contigo, eu vou mudar esse cenário, tudo isso é para a minha glória. Parece que tu vai morrer, mas tu vai viver. Parece que tudo terminou, mas tudo está só começando. E na hora você fica alegre, na hora você diz glória a Deus, aleluia. Mas só basta algo acontecer, um ventinho chegar, uma tempestade se levantar, e você já começa a se desesperar, esquecendo de tudo o que Jesus tem ministrado ao teu coração. E através desse vídeo, nosso quarto vídeo, vão ser 7 vídeos da nossa série A Minha Família, a Minha Base. E nesse quarto vídeo, através dessa palavra, Jesus chega na tua vida e dizendo: não temas, eu sou contigo, né? Não tenha medo, seja ousado, seja ousada.
Aqueles discípulos todos naquele barquinho, no meio de um temporal, no meio de uma tempestade, cada um pôde se conhecer melhor. Às vezes você está em casa, aparentemente está tudo bem. Aí chega alguém e fala algo que toca na sua ferida, que mexe no teu ego, tá? Algo que vai justamente naquele local que precisa ser trabalhado, liberto, curado, sarado. E aí você diz o quê? Nossa, eu estava tão bem, fulana veio aqui e tirou minha paz. Aí alguém fala algo para você, você já fica nervoso, nervosa, atribulada. Aí você fala, não, mas eu estava bem, foi fulano. Não foi. Fulano está servindo de ferramenta para te ajudar, para te abençoar, e você não está vendo isso. Porque quando a gente está bem, um atribulado não tira a nossa paz, não. A gente é que passa paz para eles. Quando a gente está em paz, onde a gente chega, a atmosfera muda. A paz chega com a gente. Quando você está em paz, até dentro do inferno você continua tendo paz. Agora, quando tem algo errado dentro da gente, e chega alguém tocando no nosso ego, na nossa ferida aberta, que está aberta, mas não está doendo, está aberta, mas não está sangrando, mas está aberta. Alguém tocou, começou a doer, começou a sangrar. E aí você diz, mas foi fulano. Não, dê glória a Deus pela vida de fulano. E vamos colocar a casa em ordem, e vamos curar essa ferida, né? Sabendo e lembrando que todos nós, enquanto a gente viver, temos o que ser liberto, temos do que ser curado, sarado. Amém, igreja? Então Jesus aqui, lembrando, depois desse grande temporal, vai vir uma grande bonança. É palavra profética, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, a tua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que você precisa fazer é repreender, ser ousado, ser ousada. Não consegue? Chama Jesus. Chama Jesus, porque Ele está aí. Ele está dentro desse barco, no meio desse temporal, no meio dessa tempestade, porque Ele não é covarde. Chega o temporal, chega a tempestade, Jesus corre, jamais. Ele está aí. Se você não consegue repreender, se você não consegue se posicionar para o lado da tempestade, se posicione para o lado de Jesus, chamando Jesus, pedindo ajuda a Jesus, pedindo socorro a Jesus. E nem que Jesus fale depois, porque sois tão tímidos. Você poderia ter repreendido. Usa a tua fé, usa o dom que eu já te dei, usa o talento que eu te entreguei. Nem que depois ele diga isso, mas que ele fale, que ele repreenda, que ele venha com palavra de exortação, que ele venha com abraço, que ele venha com repreensão, que ele venha com cajadada. Não importa, o importante é que ele venha. Para a gente concluir, tá? Essa palavra em nome de Jesus Cristo. Te aquieta, te acalma, em nome de Jesus. Eu sei que a gente falar te aquieta, te acalma, para uma pessoa que a casa dela está de perna para o ar, né? Que ela se vê no meio do mar, e um grande temporal, e um corre para lá, um corre para cá, e ninguém ajuda em nada, e ninguém pode fazer nada, a não ser Jesus, ou você colocar a sua fé em prática. Mas Jesus chega com a solução hoje. Jesus chega com a solução. Está em desespero? Chama Jesus. Chama Jesus. Está no meio do temporal? Chama Jesus. Você olha para frente, olha para trás, olha para os lados e nada. Do alto que vem o teu socorro, clama por Jesus, clama por Ele, é porque é só Ele. Amém? É só Ele. E ali aquele grande temporal cessou, aquela grande tempestade parou, foi repreendido, porque era espiritual,
essa luta que você está vivendo é espiritual, não é na força do seu braço, não é na força da sua língua, não é com sabedoria humana, não. Jesus chega hoje na tua vida com a direção, com discernimento. Você pode repreender, você pode mandar se aquietar, você pode mandar parar. Ah, você acha que não? Então pede ajuda a Jesus. Você tem duas opções, né? Porque quando Jesus fala aqui no versículo 40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está dizendo, vocês poderiam ter feito. Então, mas se você for tímido ainda, se a sua fé não tiver ainda edificada, faça igual os discípulos fizeram. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Pede a Jesus, clama a Jesus. Porque o homem pode até te julgar, dizendo que você não tem fé, dizendo que a tua fé é pouca. O homem pode até te julgar, mas Jesus não. Quando ele fala, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo, você pode fazer, vocês poderiam ter feito, vocês podem fazer, eu te dou poder e autoridade. Mas quando Jesus fala, ele já chega com a solução, aquietando aquele temporal, aquietando aquela tempestade. E chegou o quê? Uma grande bonança. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E pode ter certeza que esse temporal já começou a cessar, a se aquietar, e chegando uma grande bonança sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra está abençoando a sua vida, o seu lar, toda a sua família. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, tá? Com o nosso 5º vídeo da nossa série, A Minha Família, a Minha Base. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.